Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos no estudo da lição de número 7, que tem como título O Problema do Mal. E aí, quando se fala em mal, existe um problema? Já vamos descobrir sobre isso. Antes eu queria mandar um abraço, uma saudação para aquelas pessoas que nos acompanham aqui no canal, aquelas pessoas que deixam aqui, tiram um tempinho para deixar aqui embaixo seu comentário, dizendo de onde o seu nome, de onde você está assistindo, e muitas pessoas também fazem pedidos de oração e agradecimentos a Deus. E eu queria tirar esse momento agora para a gente falar com essas pessoas. A Tília Silva mandou um abraço para a gente aí nos comentários. Um abraço para você também, Tília. A Evelyn ela pediu oração, ó. Desejo oração por mim, pois sou professora da Escola Sabatina e está sendo um desafio enorme. Então vamos orar pela Evelyn aí, que ela, nesse desafio agora dela como professora da Escola Sabatina, que ela vai conseguir agora não só a estudar, se desenvolver, mas também agora ela vai passar conteúdo para as pessoas. Evelyn, vai dar tudo certo, confia em Deus, estuda e confia em Deus que vai dar tudo certo, tá bom? Um grande abraço para você e se precisar de qualquer coisa, continua comentando aqui embaixo pra gente que a gente vai te respondendo se tiver alguma dúvida sobre algum assunto, tá legal? E também eu queria mandar um abraço para a dona Sebastiana e o seu Paulo. A dona Sebastiana e o seu Paulo são de Cândido Sales, Bahia. Um grande abraço para vocês. São pessoas importantes para a gente aqui no nosso canal. Um grande abraço para a dona Sebastiana e para o seu Paulo, tá? E, por último, a Neide Oliveira. A Neide Oliveira, ela agradece a Deus. Olha aqui, ó. Agradeço a minha mãe, Maria Neuza, da Igreja Adventista de Planaltina DF, aqui pertinho, para não desistir de viver de acordo com a vontade de Deus. Olha que bonito. Muito obrigado, ô Neide, por você ter escrito aqui embaixo esse agradecimento por sua mãe ter aceitado a Jesus e porque ela não desistiu da vontade de Deus. Isso é lindo de ver. Muito obrigado, tá? E se você também quer que a gente fale de você aqui, diga o seu nome, diga a cidade de onde você está assistindo e nós vamos ter a alegria de falar aqui de você aqui no canal e de te agradecer porque você está aqui conosco estudando a palavra de Deus. Esse que é o mais bonito e o mais legal, nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Vamos orar para poder iniciar esse estudo? Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui para estudar a sua lição, porque mais uma vez estamos aqui para aprender mais sobre as suas palavras, sobre o seu amor, e agora nós vamos entender a origem do mal e o seu amor. Como vencer o mal com o amor de Deus. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus. Amém. Estamos na lição de número 7, que tem como título O Problema do Mal. E o verso para memorizar dessa semana, ele é um verso que nós utilizamos bastante, principalmente quando nós perdemos alguém querido, uma pessoa importante, algum familiar, uma forma também da gente se consolar é através desse verso, dessa lição, que ele é muito conhecido, que está em Apocalipse 21, 4, que diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá mais luto, nem mais planto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Um dia não vai ter mais lágrima nos nossos olhos, não vai existir mais a morte, nem o luto, nem a dor, porque tudo que nós vivemos aqui vai ter passado. Mas enquanto esse dia não chega, como é? Como vivemos? Vivemos num mundo de pecado, né? E aqui nesse mundo, o pecado se instaurou. E aí tem uma discussão, às vezes, como foi a origem do mal? Por que se Deus é um Deus de amor, por que ele não acaba com o mal? Por que ele não acaba com o pecado? A origem do mal foi por causa do livre-arbítrio de Deus? Todas essas coisas são coisas que nós vamos discutir na lição dessa semana, para saber qual a origem do mal, por que Deus não acaba com o mal, por que Deus não corta o mal pela raiz, como diz algumas pessoas, né? Cortar o mal pela raiz. Por que Deus não faz isso também, não corta o mal pela raiz e acaba e vivemos num mundo sem sofrimento, sem dor, um mundo de alegria? Não é mesmo? Não é o que nós mais queríamos, era viver num mundo assim? E na parte de domingo, que tem como título Até quando, Senhor? E aqui na parte de domingo, já depois da pergunta número 1, diz assim, ó: Por que aparentemente os ímpios prosperam e os que praticam o mal se beneficiam dele? Não sempre, mas pelo menos com frequência. E por que os justos sofrem?
Onde está Deus quando o mal ocorre? Por que ele não parece estar, porque ele parece estar longe de nós e ao mesmo tempo escondido? Já parou para pensar sobre isso? Às vezes a gente vê uma pessoa prosperando, uma pessoa se dando bem, uma pessoa que ímpia, que não acredita em Deus, que fazem o mal, está tão bem, está prosperando, tem uma vida tão boa. E aquela pessoa justa, aquela pessoa honesta, aquela pessoa temente a Deus está sofrendo. Cadê o amor nesse momento? Onde está Deus quando o mal ocorre? Quando esse mal ocorre, a pessoa sofre, o justo sofre enquanto os ímpios se beneficiam. Aonde está Deus neste momento? Ele parece estar longe, escondido. Você já parou para pensar sobre isso? Você já se sentiu assim algumas vezes? Eu já me senti muitas vezes, sabe? A gente tem altos e baixos na vida. E muitas vezes você está deprimido, está triste e começa a fazer alguns questionamentos. Começa a fazer alguns questionamentos a Deus. Senhor, por que isso acontece na minha vida? Por que isso acontece na vida da minha família, dos meus filhos? Nós somos tão fiéis, a gente tem cargo na igreja, a gente faz tantas coisas. E cadê o amor de Deus? Parece que o mal está sempre vencendo, né? Nós temos aqui neste mundo uma visão limitada. A gente vê a perspectiva que nós queremos ver. A gente vê a perspectiva do mundo na qual eu quero olhar, né? Eu vejo uma pessoa se dando muito bem, um ímpio se dando bem, tendo muitas posses, aparentemente muitas bênçãos de Deus, enquanto eu estou sofrendo. Mas será que ele está tendo muitas bênçãos mesmo? Será que o fato dele ter muitas posses não é isso que está afastando de Deus? Não é isso que deixa ele ímpio? Não é isso que faz com que ele possa perder o céu? Será que o fato de eu ter uma vida simples, uma vida de sofrimento, será que isso não está me aproximando de Deus? Será que se eu tivesse as mesmas coisas que aquela pessoa, não seria eu que estaria praticando o mal? Não seria eu que às vezes estaria deixando de amar a Deus? Já parou para pensar sobre isso? O fato de às vezes você não ter as coisas não quer dizer que Deus não te ama. O fato de ter o mal neste mundo, onde pessoas sofrem e outras pessoas parece que se beneficiam, não quer dizer que Deus não te ama. Para Deus, este mundo é passageiro. Deus não quer nada desse mundo. Para Deus, você ter posse ou não ter posse neste mundo não importa. Porque Ele nem quer que você tenha muitas coisas, porque aqui neste mundo vai ficar tudo para trás. Tudo que tem aqui vai ser queimado. Então, o fato de você estar aqui neste mundo é uma coisa só. É para você adorar a Deus, para você fazer o que é certo para as pessoas, pregar o Evangelho, espalhar a palavra de Deus, porque um dia todo o sofrimento e todo o mal vai acabar. Como diz o verso da lição, vai chegar um dia que não vai ter mais lágrima, mais dor, mais sofrimento, mais morte, e toda lágrima dos olhos será enxugada. Se eu espero esse dia, se eu estou confiante que isso vai acontecer, por que eu vou me apegar às coisas deste mundo? Ah, não é fácil, Verivelton. Eu queria ter dinheiro para pagar boleto, ter um carro novo, ter uma casa nova, mas será que isso vai ser bom para você? Será que isso vai beneficiar a sua vida? Vai beneficiar a minha vida? Será que isso vai me trazer a salvação? Se isso for me tirar a salvação, eu não quero. É melhor eu sofrer nessa terra e ter o benefício da salvação do que eu estar nessa terra aqui com muitas coisas, mas perder o céu. Pensa sobre isso. Na cruz, aqui, já aqui, depois do segundo parágrafo, depois da pergunta número 1, no segundo parágrafo, já lá no finalzinho diz assim, o mal é realmente terrível. O mal é terrível. E Deus odeia o mal. Deus odeia o mal ainda mais do que nós. Se nós odiamos o mal, Deus odeia muito mais. Assim podemos nos juntar ao clamor que premeia as Escrituras diante de muitos males e injustiças deste mundo. Até quando, Senhor? Na cruz, o próprio Jesus perguntou, meu Deus, por que me desamparastes? Deus estava lá na cruz, Jesus estava lá na cruz. Ele quis entregar a vida por nós. Mas naquele momento de sofrimento, naquele momento da cruz, até Deus perguntou, por que me desamparaste, Senhor? Até Deus ficou ali com dúvida, achando que Deus o desamparou. E muitas vezes nós sofremos, achamos que somos abandonados, achamos que Deus nos abandonou, mas Deus não nos abandona. Por mais sofrimento que nós temos neste mundo, por mais mal que tenha neste mundo, Deus está comigo e Deus está com você. Deus nunca vai deixar você sofrer,
ter alguma coisa que você não possa suportar. Você nunca terá, o mal nunca vai entrar na sua vida de uma maneira que você não consiga suportar. Se você sofre, é porque Deus sabe que você vai conseguir vencer. É porque Deus sabe que aquela batalha você vai vencer. Então nós temos que confiar no quê? No poder e no amor de Deus. E já no último parágrafo, na parte de domingo, diz assim, ó: mas mesmo quando há esperança, por sua morte na cruz, Cristo derrotou a fonte do mal, que foi Satanás. Quando Jesus morreu na cruz, ele derrotou a fonte do mal, que foi Satanás. E no futuro, irá destruir totalmente o mal. Essas palavras de Jesus foram retiradas do Salmo 22, verso 1. Jesus morreu na cruz. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, ele já venceu o mal. Ele já nos deu a esperança da salvação, a esperança de ir para uma nova terra, para um novo lar, porque nós estávamos condenados à morte e agora nós não estamos mais condenados à morte se a gente olhar para o sangue de Jesus. Jesus morreu, derramou seu sangue para que eu pudesse viver e para que você pudesse viver. Mas o mal continuou nesse mundo. E agora Deus vai derrotar de novo o mal. Deus vai, em outras palavras, Deus irá no futuro destruir totalmente o mal. No futuro Deus vai aniquilar com o mal. Mas nós precisamos o quê? Ser fortes enquanto estamos aqui agora. Precisamos o quê? Ser tementes a Deus. Porque quando Deus acabar com o mal, nós vamos junto com Ele para o céu. Se você quer estar lá, eu quero. Então vamos. Vamos para o céu juntos com Deus. Na parte de segunda-feira diz assim: há muitas coisas que não sabemos. Aqui na parte de segunda-feira, ela vem falando sobre a história de Jó. Você lembra da história de Jó, né? Nossa, Jó era uma pessoa que tinha muitas posses, que tinha muito poder aquisitivo. Jó tinha uma casa, uma empresa, uma família linda. E Satanás acusou, chegou para Deus e falou assim: olha, tá vendo aquele seu servo lá? Ele é temente a Deus, ele ama a Deus, porque ele tem muitas coisas. Ele tem muitos bens, tem muitas posses, tem uma família linda. Se tirar as coisas de Jó, ele vai continuar temente a Deus? Ele vai continuar amando a Deus? Então Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó para saber que Jó continuaria temente a Deus, porque Deus o conhecia. Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia o coração de Jó. Então Deus poderia permitir que Satanás tirasse tudo de Jó e Deus sabia que Jó ia continuar fiel a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Jó perdeu o que ele mais amava, que eram os seus filhos, que é a sua família. Porque Jó perdeu os bens. Perdeu. É triste perder os bens, perder as coisas que você adquiriu, as coisas que você lutou para conseguir. Mas você perder a família, muita gente trocaria tudo, todos os bens, todas as coisas pela família. E Jó perdeu tudo, não só as coisas, mas a sua família, que era a coisa que ele mais amava. E Jó continuou temente a Deus. Mas Jó, ele não sabia o que estava acontecendo. O fato dessa conversa entre Deus e Satanás, onde Satanás questiona Jó, questiona Deus sobre Jó, foi uma conversa lá no céu, entre Deus e Satanás. Jó não sabia dessa conversa. Jó simplesmente estava ali agora, sofrendo, perdendo tudo. E Jó, sabe o que ele fez? Ele queria ter uma audiência com Deus, ele queria conversar com Deus para entender o que estava acontecendo. E Deus veio e conversou com Jó, e Deus mostrou algumas coisas para Jó, e no final, Jó percebeu o quanto a nossa mente ela é limitada. Quanto que assim a gente não entende muitas coisas que acontecem. Porque a gente vê aqui na frente, na nossa frente, você não consegue, não tem uma visão ampla de tudo. Nossa mente ela é limitada. Então tem coisas que nós não sabemos e não precisamos saber neste momento. Nós precisamos confiar em Deus. Nos bastidores acontecem muitas coisas. Nos bastidores entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, tem muitas coisas acontecendo, entre o poder do bem e o poder do mal, muitas coisas estão acontecendo, mas eu não preciso saber disso.
Eu vou sofrer? Você vai sofrer? Vamos sofrer. Mas nós podemos vencer, porque Deus já nos deu o caminho, Deus já nos deu o manual de como vencer. Se a gente seguir o manual de Deus, nós podemos sofrer, mas no final nós vamos vencer. Sabe, uma vez eu estava vendo um filme, e esse filme é um filme bem famoso, né? Karate Kid, com Daniel San, Seu Miyagi. E é engraçado nesse filme que o Daniel San, que é o ator lá, ele sofre muito. Ele apanha na escola dos seus amigos, ele apanha muito, ele sofre, ele passa o filme inteiro sofrendo. O seu Miyagi, vai ali ajudar ele a prepará-lo para uma luta, né? Com várias técnicas diferentes de pintura, de arrumar o carro, de fazer não sei o que e tal, várias técnicas para ele aprender a se defender. Mas o fato é, ele passa o filme inteirinho, apanhando. No final, já acabando o filme, ele dá um golpe, ele tem uma luta final, ele também apanha bastante naquela luta. E depois de tudo isso, no final, ele dá um golpe apenas, derruba seu adversário, e daí todo mundo vem abraçar e comemora com ele, ele virou o vencedor. Eu fiquei pensando nesse filme. Na minha vida cristã, eu apanho, eu sofro aqui nessa terra. Eu passo aqui quase a minha vida inteira até Jesus voltar sofrendo aqui, apanhando aqui do pecado, do mal que existe aqui nessa terra. Mas se lá no final, com o último golpe, eu conseguir ir para o céu, eu conseguir vencer, valeu a pena. Valeu a pena. Já parou para pensar nisso? O mal existe, o sofrimento existe. Jó sofreu muito com as perdas na sua casa, na sua família, mas ele continuou temente a Deus porque ele não estava colocando a sua vida, as suas esperanças naquelas coisas. Jó não queria, não estava colocando toda a sua ficha, toda a sua esperança nos seus bens. Jó sabia que ele poderia perder tudo, mas ele queria o quê? A salvação. Ele perdeu a sua família, mas ele sabia que Deus traria de volta. Quando nós perdemos, às vezes, um ente querido, qual a nossa esperança? De encontrar, rever essa pessoa no céu. E Jó tinha essa esperança, ele sabia, perdi minha família, eu vou encontrar minha família um dia. Mas aonde eu estou depositando a minha fé? Eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso saber, eu só tenho que saber o quê? Eu tenho que saber que Deus me ama, eu tenho que amar a Deus, ser fiel. Tem até um verso bíblico que diz assim, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, se eu sofro hoje, amanhã eu vou ser muito bem recompensado por Deus, com a vida eterna. Aqui nessa terra a gente vive 70 anos, 80 anos e achamos que vivemos muito, mas Deus está me oferecendo a vida eterna. Sem morte, sem dor, sem sofrimento. Mas eu não preciso saber de tudo, eu só preciso saber disso, que Deus me ama, que Deus me quer, que Deus cuida de mim e que a minha mente é limitada para entender algumas coisas do que Deus está me oferecendo, algumas coisas do que está acontecendo aqui nessa terra. E na parte de terça-feira vem falando sobre o teísta cético. O que é um teísta cético? O teísta cético, o teísta, ele é uma pessoa que ele acredita em Deus. Ele sabe que Deus o ama, ele sabe que existe Deus e que Deus o ama, mas ele tem algumas dúvidas. Ele é cético. Ele tem dúvidas a respeito de algumas coisas que acontecem. Mas eu vou te falar uma coisa. Nós, como criaturas, nós não precisamos saber de tudo. Nós, como criatura, acabamos de falar na parte de segunda-feira, nós temos a mente limitada. A gente vê aqui na nossa frente, a gente não vê o todo, a gente não vê o completo igual Deus. Você não precisa saber de tudo, você só precisa saber de uma coisa. Deus está aqui e Deus me ama e Deus ele quer cuidar de mim. É isso que importa. A nossa mente, nós somos criaturas e Deus é o Criador. Como criaturas, Deus não precisa nos revelar nada, apenas o que Ele quiser. Deus só pode me revelar o que Ele quiser. Ele não precisa me revelar muita coisa. Eu sou criatura, eu não tenho que exigir nada de Deus.
Como criatura, eu não preciso saber de tudo. Na hora certa, Deus vai me revelar. Se Deus quiser, Ele vai me revelar. Se Deus não quiser, também não vai me revelar. Uma coisa você tem que saber. Está dizendo aqui, ó. Aqui já tem a pergunta número 5, na parte de terça-feira. O último parágrafo aqui, antes da pergunta. O fato de não conhecermos as razões de Deus não significa que Ele não tenha boas razões. O fato de eu não conhecer as razões de Deus não significa que Deus não tenha boas razões. Deus tem boas razões. Mas o fato de eu não conhecer não quer dizer que Deus não me ama, não quer dizer que Deus não me cuida, não quer dizer que Deus não me protege, não quer dizer que Deus não está aqui. Ele está. Eu só tenho que confiar nele. Quando você é pai, eu sempre gosto de trazer o exemplo de filhos, porque eu sou pai. O meu filho, ele sabe que eu tenho um trabalho. Ele sabe que eu estou trabalhando, ele sabe que eu estou provendo as coisas da nossa casa, a comida, a escola dele, a roupa dele. E o que ele faz? Ele fica preocupado com o que eu estou fazendo para poder conseguir as coisas, o que meu pai está fazendo agora lá no trabalho dele para que a gente possa ter uma vida assim. Não, ele está lá curtindo a vida dele, ele está estudando, ele está brincando, ele está jogando bola, ele está confiando em mim, que eu vou sustentar, que eu vou trazer as coisas para nossa casa, que eu vou pagar a sua escola, que eu vou comprar a sua roupa, que ele é uma criança. Ele está confiando em mim, como pai. Ele não está preocupado com o que eu estou fazendo para que ele tenha as coisas dele, para que as coisas aconteçam. Ele está preocupado em ser criança. E muitas vezes nós, na nossa vida cristã, nós estamos mais preocupados com o que Deus está fazendo do que com a nossa vida cristã. Você só tem que se preocupar com você mesmo. Você só tem que se preocupar em ser cristão, em adorar a Deus, a amar a Deus, a falar de Deus para as outras pessoas. Essa deve ser a sua preocupação. O resto, deixa que Deus se preocupe por você. Você não precisa se preocupar. O fato de você não saber de muitas coisas não significa que Deus não te ama. Deus te ama. Mas você não precisa saber de tudo. Você precisa saber o mínimo para ir para o céu. Já está bom demais. Tem pessoas que estudam para concurso público. E é muito concorrido o concurso público. É muita gente para pouca vaga. Isso também é muito parecido com o céu. Tem muita gente querendo ir para o céu, mas poucas pessoas irão. E o concurso público, ele é muito difícil. Você tem que estudar, concorrer com vagas. E às vezes você alcança, às vezes você não alcança. Já parou para pensar nisso? Mas o que você tem que fazer? Você tem que fazer a sua parte. Você tem que estudar, se dedicar. E quando você vai alcançar o concurso, você só precisa saber aquilo ali. E assim, ó, para você alcançar um serviço público, passar um concurso público, você precisa fazer o mínimo da prova. Você não tem lá assim, eu tenho que acertar todas as questões, não. 70% das pessoas, as pessoas acertaram 70% da prova. Se você acertou 71%, você está dentro. Você não precisa acertar 100% da prova, você precisa acertar mais do que o outro, do que o seu concorrente. Se o segundo lugar acertou 80% da prova, você precisa acertar 81%. Você precisa estar à frente do segundo colocado, do terceiro, do quarto, do quinto, dependendo do número de vagas que aquele concurso oferece. Você precisa apenas estar à frente do segundo. Se o segundo não está lá em cima, ele está ali em 80%, 70%, 90%, você precisa estar um pouquinho acima, você precisa acertar o mínimo para poder passar, mas tem que ser um pouco mais do que ele. Você entende? O céu é assim, você não precisa se preocupar com tudo, você não precisa se preocupar com o que Deus está fazendo, você precisa apenas se preocupar com a sua vida cristã, você precisa se preocupar em fazer o mínimo que você tem que fazer nessa terra para ir para o céu. Porque depois que se você for para o céu, já está ótimo. Se você conseguir o céu, é o que nós queremos. Nunca vi ninguém falar que está aqui nessa terra querendo viver apenas nessa terra e não ir para o céu. Todo mundo que acredita em Deus, que é cristão, quer ir para o céu. Então, meu amigo, nós temos que fazer o quê? Fazer as coisas acontecerem. Nós temos que fazer o nosso mínimo. Não precisamos nos preocupar com tudo. Precisamos nos preocupar com o mínimo
para poder ir para o céu. Aqui na parte de quarta-feira vem falando sobre a defesa do livre-arbítrio. E é uma coisa que tem um questionamento muito grande, é o seguinte: será que pelo fato de Deus ter nos dado o livre-arbítrio, não foi isso que fez o mal se proliferar na Terra, aumentar? O fato de eu como ser humano, ter o livre-arbítrio de escolher a Deus, não está fazendo com que o mal se prolifere, que o mal aumente cada vez mais na Terra, porque nós, como seres humanos, a nossa tendência é o quê? A nossa tendência é o pecado. A nossa tendência é o mal. E o fato de eu ter o livre-arbítrio, isso não está fazendo com que o mal aumente, que o mal se prolifere nessa terra. O fato de termos o livre-arbítrio, de Deus nos ter dado o livre-arbítrio, é mais uma prova de amor de Deus. Imagina Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Deus falou assim: olha, tudo que tem aqui é para vocês. Eu fiz para você. Vocês podem comer de tudo, vocês podem usufruir de tudo, é tudo de vocês. Mas apenas uma árvore que está aqui no meio do jardim, eu não quero que vocês comam. O resto tudo você pode comer. Come de tudo, faça tudo. Mas apenas essa árvore aqui do meio não é para você comer. E digo mais, eu não quero nem que vocês cheguem lá perto. Deus não queria nem que Eva se afastasse de Adão, quanto mais chegar perto da árvore. Deus deu a ordem, Deus deu a liberdade para eles, tudo era deles, tudo era para eles. E Deus falou: tá vendo? Só essa árvore aqui, não quero que vocês cheguem perto dessa árvore, não quero que vocês comam desse fruto. E pelo livre-arbítrio, a árvore estava lá. Se eles quisessem ir na árvore, eles poderiam ir. Se eles quisessem comer do fruto, eles poderiam comer. Porque Deus deixou a ordem, deixou eles livres no jardim, deu livre-arbítrio para eles fazer a escolha que eles quisessem fazer, e a árvore estava lá, eles podiam ir a hora, o momento que eles quiserem. Se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio, sabe o que Deus teria feito? Deus teria falado assim: tudo aqui é de vocês, eu não quero que vocês comam apenas daquela árvore que está ali no meio do jardim. E daí Deus teria feito o quê? Colocado um anjo na frente da árvore. E o anjo ficaria lá, Quando Adão e Eva chegassem perto da árvore, o anjo ia falar: para aí, calma, não chega perto da árvore, vocês não podem chegar aqui, aqui é uma propriedade de Deus. Vocês podem fazer o que vocês quiserem no jardim, mas nessa árvore você não pode chegar perto. Se Deus tivesse feito isso, colocado um anjo lá, para bloquear que Adão e Eva chegassem perto da árvore, ele tinha dado o livre-arbítrio para ele? Não. Se Deus tivesse colocado uma barreira em volta da árvore para que eles não pudessem pular uma cerca, Deus tinha dado o livre-arbítrio? Não. Deus deu o livre-arbítrio para eles poderem fazer escolhas. Deus faz isso comigo e com você. Você hoje é livre para fazer escolhas. É claro que pelo fato de o mal estar enraizado no nosso coração, a nossa tendência é fazer mais o mal do que o bem. Mas nós temos a escolha. E não é pelo fato de nós termos a escolha que Deus não nos ama e que Deus não está aqui. E que o mal, e que muitas pessoas sofrem por isso. As pessoas sofrem sim pelas nossas escolhas erradas. Mas o fato de Deus nos ter dado o livre-arbítrio, isso não significa que o mal poderia ser menos na terra se Deus não tivesse nos dado. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente conhecer o amor dele, para que a gente pudesse fazer escolhas. E ele fica o tempo todo triste com as escolhas que nós fazemos. Mas ele não pode intervir, porque ele tem que mostrar o amor dele. Porque se Deus, a partir do momento, Deus coloca uma árvore no meio do jardim, Deus fala que deixa você livre para escolher, mas ele coloca um anjo para proteger, ele coloca uma proteção naquela árvore, você não tem escolha. Então Deus não está te amando corretamente, Deus está te manipulando, em outras palavras. E Deus não é um manipulador. Deus, ele nos dá uma ordem, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá uma ordem para que eu possa escolher e para que eu possa tomar as decisões certas ou erradas. E ele não pode vir aqui simplesmente e mudar isso, porque senão ele não está me dando livre-arbítrio, ele não está me deixando escolha. Deus não pode me manipular, você entende? Na questão de manipulação, Deus não pode me manipular, porque se Deus me manipular, eu não tenho livre-arbítrio. Eu não faço escolhas.
Deus precisa deixar eu decidir o que é certo e o que não é. E já aqui, ó, no finalzinho da lição diz assim, ó: porque o Senhor daria uma ordem a menos que Adão e Eva tivessem o livre-arbítrio para escolher se obedeceria ou não. Eles comeram do fruto proibido e desde então a terra está repleta de mal. O uso errado do livre-arbítrio de Adão e Eva trouxe o pecado para a história do planeta. E já lá no final, o último parágrafo da lição diz assim: ó, todos os dias de nossa vida, em um grau ou outro, nós mesmos exercemos o livre-arbítrio, o que nos foi dado pelo Criador. Sem ele, não seríamos humanos, seríamos como máquinas ou robô. Ou seja, Deus nos deu o livre-arbítrio, Adão e Eva fez uma escolha errada, o mal entrou neste mundo, mas nós temos o poder de escolher ou não, porque se Deus não tivesse nos dado o livre-arbítrio, não seríamos pessoas livres, seríamos máquinas ou robôs. Nós seríamos, como eu falei ali, manipulados por Deus, e Deus não faz isso conosco, Deus não nos manipula, ou seja, nós somos livres para amá-lo ou não. A escolha depende de mim e de você. E o fato da nossa liberdade, de nós termos escolhas, nós temos que pensar, então tudo que eu faço vai gerar um reflexo. Tudo que eu faço vai gerar uma consequência. Qual foi a consequência de Adão e Eva de comer do fruto? Eles foram expulsos do jardim. Se eles soubessem, imagina se Adão e Eva soubessem que eles seriam expulsos do jardim, que eles teria todo aquele sofrimento que eles teve por comer daquele fruto. Vocês acham que eles chegariam perto daquela árvore? Nunca. Nunca ele chegaria perto daquela árvore, porque se ele tivesse visto um todo, se ele soubesse o que ia acontecer lá no futuro, o sofrimento que ele causou para eles e para toda a humanidade, por uma decisão que eles tomaram, eles nunca teriam chegado perto daquela árvore, mas eles não sabiam. E o que eu quero dizer para você nessa parte de quarta-feira aqui? A gente não sabe as consequências dos nossos atos, o que ela pode afetar lá na frente. Porque se você soubesse, você não faria. Mas você tem que pensar hoje, eu não vou fazer certas coisas porque as consequências podem ser terríveis. Mesmo eu não sabendo. Quando conhecendo o mal, eu posso pensar o quê? Eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que é correto, usar o meu direito de livre-arbítrio para a escolha certa, porque as consequências dos meus atos podem ser terríveis. E eu vou ter que pagar por isso um dia, se eu vou escolher errado. Então eu vou escolher o certo. É isso que Deus quer. Que você tenha o livre-arbítrio, mas que você passe a escolher o que é certo. Porque se você escolhe errado, as consequências virão. E aí, meu amigo, vai ficar tudo muito mais difícil. Às vezes você vai ter um sofrimento muito maior. Na parte de quinta-feira diz assim, o amor e o mal. Na própria lição de quinta-feira, já bem no início aqui, ela já nos fala praticamente o resumo de tudo que nós precisamos saber. Diz assim, ó, Deus concede às criaturas o livre-arbítrio. Deus nos concede o livre-arbítrio, que nós acabamos de falar sobre isso aqui na parte de quarta-feira. Porque ele é necessário para que o amor exista. A partir do momento que Deus me deixa o livre-arbítrio para mim fazer escolhas, ele é necessário para entender o amor de Deus. O uso indevido do livre-arbítrio é a causa do mal. Então, eu uso o livre-arbítrio de forma errada, isso está causando mal na humanidade. É a causa do mal, é o uso indevido do livre-arbítrio. No entanto, Deus permite que o mal exista por algum tempo, ainda que Deus o deteste. Deus detesta o mal, com todas as suas forças, porque excluir a sua possibilidade excluiria o amor. Deus não odeia o mal, Deus não gosta do mal, mas imagina se Deus destruísse o mal pela raiz, como nós queremos que Deus faça. Deus não estaria mostrando amor. Por quê? Deus nos deixa escolher. É como assim, ó, eu falo para o meu filho assim, você tem a possibilidade de escolher. Mas antes que meu filho escolha, eu vou lá e tomo uma decisão por ele. Antes que meu filho queira fazer alguma coisa que possa ser errada, eu vou lá e destruo aquela coisa que meu filho poderia fazer de errado, para que ele não faça de errado. Eu estou amando meu filho? Não.
Deus, ele não gosta do mal. Deus, ele queria destruir o mal, mas ele precisa manter o mal às vezes aqui para que nós possamos aprender a fazer nossas escolhas. Destruí-lo antes do momento certo enfraqueceria a confiança que é necessária para que o amor exista. Destruir o mal antes do momento certo enfraqueceria a confiança que é necessária para que a gente possa entender que o amor de Deus existe. E já aqui, na metade da lição diz assim, conhecer a Deus é amá-lo. O seu caráter deve ser manifestado em contraste com Satanás. Sem o livre-arbítrio, não existiria amor. E se Deus é amor, ele não pode negar o amor ou liberdade necessária para que o amor exista. Além disso, concluímos que, se conhecemos o fim desde o princípio, como o Senhor conhece, não desejaríamos que Ele nos tirasse essa liberdade. Quem gostaria de viver sem amor? Você gostaria de viver sem amor? Eu não. Eu quero viver com amor. Eu quero ter a liberdade de escolha. Deus nos deu a liberdade de escolha. Mas Deus, algumas coisas Ele não pode fazer. Ele não pode vir aqui e decidir as coisas por mim e por você. Nós temos que decidir. E Deus não pode destruir o mal pela raiz, porque senão Ele não estaria mostrando amor por nós. Mas o que eu estou fazendo para fazer boas escolhas com o meu livre-arbítrio? Como eu estou usando o meu livre-arbítrio? Eu estou usando de uma forma correta ou não? Isso vai trazer consequências para o futuro? Isso vai ter consequências para a minha vida, para a vida da minha família? Eu espero que não. Eu espero que nós façamos bom uso do livre-arbítrio. E na parte de sexta-feira, para fechar a lição, sobre Satanás, quando Satanás fez uma rebelião no céu, Deus podia, sabe ter feito o quê? Destruído Satanás naquele momento. Quando Satanás se rebelou, tirou 1/3 da parte dos anjos do céu e veio aqui para essa terra, Deus podia ter destruído Satanás e acabado com todo o mal. Mas se Deus tivesse feito isso, destruído Satanás, naquele momento, como que Deus mostraria para a humanidade o seu amor? Nós viveríamos com Deus, adorando a Deus, não por amor, mas por medo. E Deus não quer isso. Deus não quer que você o ame por medo. Deus não quer que você faça as coisas para Ele apenas por medo. Deus quer que você faça porque você o ama. Deus quer que você faça porque você é criatura, Ele é o seu Criador. Mas Deus não quer que nós façamos as coisas pelo medo. E Deus poderia ter destruído Satanás e acabado com todo o mal, mas e aí? Como seria a minha vida hoje? Então Deus teve que permitir que Satanás continuasse neste mundo para mostrar o seu amor por nós, por mim e por você. E hoje nós temos uma visão equivocada, uma visão curta de algumas coisas, mas nós sabemos o quê? Que Deus me ama, que Deus te ama e que Deus quer o melhor para mim e para você. O fato de um mal existir neste mundo não quer dizer que não existe amor. O fato do mal existir, também existe amor. Mas, um dia, a balança vai mudar de lado. Se hoje a balança está mais alta, ela está pendendo mais, tem mais maldade no mundo, tem mais morte, sofrimento do que amor, aparentemente para nós, onde o mal está cada vez maior, um dia essa balança vai voltar a equilibrar e o bem vai ser muito mais pesado do que o mal. As coisas boas Deus vai acabar com tudo. E esse dia não está longe de chegar, está perto de chegar. E agora depende da minha decisão de amar a Deus, da sua decisão de amar a Deus, para quando e usar nosso livre-arbítrio de forma correta, para quando Deus voltar neste mundo, nós estejamos com Ele aonde? Nas mansões celestiais e no céu. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que você também quer, é isso que você deseja? Então diga amém. Vamos orar para encerrar a lição dessa semana? Senhor Jesus, obrigado por mais esse estudo.
Obrigado porque o Senhor nos deu livre-arbítrio. Obrigado porque o Senhor nos deixou escolher. Mas que nós possamos fazer boas escolhas. Que nós possamos fazer o que é certo. Que nós possamos vencer o mal com o bem. E que nós possamos ajudar as pessoas em nossa volta. Volte o mais rápido possível para nos buscar e levar para o céu tudo isso que nós queremos e desejamos. Em nome de Jesus, para sempre. Amém. Um grande abraço para você. Fiquem com Deus. Não esqueça de compartilhar essa lição com seus amigos. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. E a semana que vem estaremos de volta para mais uma lição maravilhosa. Um grande abraço e até a próxima semana.